Boa noite. Agora no dia 19 de julho vai completar 8 anos, né, da Revolução de Rojava. E é uma data, né, o 19 de julho também é a data da Revolução Espanhola de 36 e da Revolução Sandinista de 79. Então a gente aqui do Comitê de Solidariedade aos Curdos resolveu fazer esses vídeos, né, curtos para poder explicar, né, para o público em geral o que é a questão curda. E como a gente não está podendo fazer um evento físico, né, por causa da pandemia, a gente, além desses vídeos, né, servirem para contornar esse problema, a gente vai ter eles, né, guardados para poder mostrar isso para quem se interessar. Então eu vou fazer 2 vídeos curtos, né? Eu prefiro fazer assim do que fazer um vídeo mais longo de 20, 30 minutos. E aí o primeiro vídeo vai ser apresentando quem é o povo curdo, né? E por que eles começaram essa luta pela libertação nacional. E o segundo vídeo vai ser falando do histórico da luta dele pela libertação nacional durante o século XX até chegar na Revolução de Rojava. Então, para começar, né, os curdos. A palavra curdo, em persa, quer dizer montanhês, né, é um povo das montanhas. Né. Até o ditado mais famoso, né, que eles falam é que os únicos amigos dos curdos são as montanhas. Né. Eles são um povo de mais ou menos 30 milhões de pessoas, que eles falam a língua curda, né, que é uma língua da mesma família do persa, que é a língua que fala no Irã, e que não é da mesma família do árabe ou do turco, né, que são as línguas dos países onde tem mais curdos. Eles estão divididos hoje principalmente em 4 países, né, que é a Turquia, o Iraque, a Síria e o Irã. Na Turquia tem mais ou menos de 12 a 14 milhões de pessoas, no Iraque uns 6 ou 7, no Irã uns 8 e na Síria 1 ou 2 milhões. Os curdos eles chamam essas regiões, né, pelo nome dos pontos cardeais em curdo. A Turquia é Bakur, norte, o Iraque é Bassur, sul, o Kurdistão sírio é Rojava, que é oeste, e o Kurdistão que fica dentro do território do Irã é Rojilat, que é leste. Né? Essa língua curda tem 2 dialetos principais, né, que é o Kurmanji, que é falado mais ao norte, né, na Turquia e no Iraque e na Síria, e o Sorani, que é mais falado perto do Irã. Além disso, né, tem todo um histórico, né, desse povo, né, desde a Idade Média. Algumas figuras históricas importantes, né, foram curdas, como o Saladino, né, que foi o sultão do Egito na época das Cruzadas. Teve uma dinastia no Irã, que foi do século XVI até o século XVIII, que era a dinastia curda, né, a dinastia safávida. E, bem, eles conviviam lá no Oriente Médio, né, a maioria dos curdos são muçulmanos sunitas, né. Existe uma pequena minoria das pessoas de língua curda que segue a religião Yazidi, mas como eles são muito separados da maioria dos curdos pela questão da religião, eles se consideram até um outro povo à parte, né, os Yazidi. E, bom, durante a Idade Média teve várias transformações políticas ali no Oriente Médio, mas naquela época ainda não existia essa ideia de Estado Nacional. Né? Os estados eles representavam as dinastias que estavam no poder, ainda não existia a ideia que toda a população de um território era uma coisa só, e todas as pessoas de todas as classes. Isso é uma coisa que foi surgir depois da Revolução Francesa, né, no século XIX, quando começou a ter os estados burgueses consolidados e começou a ter a ideia do nacionalismo, né, da independência nacional através do Estado. E foi mais ou menos assim que começou a surgir uma consciência nacional também entre o povo curdo, já no final do século XIX, né? Principalmente que eles estavam divididos. Hoje, o que é Síria, Iraque e Turquia era o Império Otomano, e o Irã, né, era a Pérsia, né, na época. Já no final do século XIX, as elites curdas, né,
os latifundiários curdos, já começavam a dar sinal de uma consciência nacional, de querer ter uma autonomia nacional, né? Inclusive os líderes religiosos, né, os imãs muçulmanos, né, dessa nacionalidade curda, eles já começaram a fazer uma movimentação para poder lutar pela autonomia nacional. Só que eles perderam essa oportunidade quando o Império Otomano ele foi destruído. A gente vai ter que entrar um pouquinho na história da Primeira Guerra Mundial para explicar o que aconteceu, né? O Império Otomano ele era aliado à Alemanha e o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, que foi a parte que foi derrotada, né, pela Tríplice Entente, né, que era Inglaterra, a França e Estados Unidos. Como eles foram derrotados e o Império Otomano já estava numa crise desde o final do século XIX, ele foi praticamente desmembrado entre as potências vitoriosas e nos escombros dele surgiu o que hoje é a Turquia. A Primeira Guerra acabou em 1918, ainda era Império Otomano, ele perdeu todos os territórios, por exemplo, os territórios na Europa, a Grécia tomou uma parte, a Itália tomou outra parte, os territórios no Oriente Médio, uma parte ficou sob controle colonial da França, por exemplo, o Líbano, uma parte ficou sob controle da Inglaterra, né, a região que hoje é o Iraque, a região da Palestina antes de ser dividida. E em 1920, para assinar os termos da derrota, né, os otomanos assinaram o Tratado de Sèvres com os vencedores da Primeira Guerra Mundial. Nesse tratado existia estava estipulado que ia existir uma região autônoma curda. E aí sim eles iam poder ter alguma região com alguma aspiração daquilo ali virar um país independente e que eles iam poder viver lá e exercer sua autonomia ali democrática sobre a região. Só que quando o Império Otomano entrou em crise final, né, depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, o movimento nacionalista lá, que foi dirigido pelo Mustafa Kemal, começou a lutar e disputar seriamente o poder, né, na região, né, da Turquia, que foi o que sobrou do Império Otomano. Em 1921 eles chegaram ao poder, ou seja, meses depois do Tratado de Sèvres ser assinado. Quando eles chegaram no poder, eles declararam a separação entre a religião e o Estado, né? Eles depois aboliram o califado, porque o Império Otomano era a continuidade do califado, né? Depois que, desde o século XV, eles declararam uma república que formalmente seria uma república laica e democrática, e que na verdade era muito mais um regime autoritário e militarizado do que o que seria no papel uma república democrática. Mas quando eles chegaram ao poder em 21, eles resolveram rediscutir os termos do Tratado de Sèvres e foram negociar de novo, e até 1923 foi feito outro tratado, o Tratado de Lausanne. Esse Tratado de Lausanne, ainda com as potências vencedoras da Primeira Guerra, já tinha outras mudanças. A Turquia, né, o Império Otomano acabou e agora formalmente era a República Turca. A República Turca, ela tinha perdido mais alguns territórios, e aí, como compensação pelo que eles perderam lá entre o Tratado de 1920 e o Tratado de 1923, eles ganharam de novo o território que seria a região autônoma curda e a região autônoma armênia. Então essas duas regiões que iam ser desmembradas, eles ganharam de novo em compensação. Então, por causa disso, naquela redivisão do Oriente Médio, não surgiu uma colônia ou uma semicolônia curda que depois fosse lutar para ser um Estado independente, como aconteceu com a Síria, com o Líbano, com o Iraque. E aí, eles, nesse vai e vem da história, eles perderam essa oportunidade de ter um Estado nacional naquela época, né? Eu acho que isso é o começo assim, desse primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar desde os anos 20 até agora, nesse período desses 100 anos, de 1923 na verdade para cá, como é que foi a luta de libertação nacional do povo curdo.
Espero que vocês tenham gostado.